Fala galera, beleza? Vamos aprender hoje sobre porcentagem. Você já deve ter visto no seu dia a dia várias situações onde a gente usa porcentagem. Por exemplo, quando a gente vai comprar alguma coisa, se a gente for pagar à vista, geralmente a gente ganha um desconto na forma de percentual. Às vezes, quando a gente atrasa o pagamento de uma fatura, os boletos, a gente é cobrado juros na forma de porcentagem também. Às vezes você vai fazer uma compra com cartão de crédito e aí tem um acréscimo de tantos por cento, dependendo da quantidade de parcelas que você for parcelar. Então é algo que está presente no nosso dia a dia, a gente usa muito isso no nosso cotidiano e é importante a gente saber. Então o que é uma porcentagem? Uma porcentagem é uma fração centesimal. O que isso significa? Que é uma fração que tem 100 no denominador. Então vou escrever isso daqui. Então tá aí, uma fração centesimal. Significa que é uma fração que tem 100 no denominador. E nós usamos porcentagens para comparar partes de um total de 100 partes. Exemplos, você já deve estar cansado de ver no jornal falando sobre a vacinação. E você já deve ter visto falar no jornal, por exemplo, que 80% da população já foi vacinada com a primeira e segunda dose ou dose única. O que isso significa? Que se eu pego a população todinha de uma cidade ou de um estado ou do país e divido em grupos de 100, então 80 a cada 100 pessoas foram vacinadas. Isso que significa que 80% das pessoas foram vacinadas, 80 a cada 100 pessoas foram vacinadas. E nós usamos isso muito em estatística e em muitas outras coisas. Agora, o que é importante saber? Como representar uma porcentagem. A gente precisa saber como representar uma porcentagem. E tem 3 formas de representação. Tem a forma percentual, que é a mais usada, tem a forma fracionária e tem a forma decimal. Vamos ver aqui essas representações. Vamos começar com a forma percentual. Vamos lá. Então tá aqui a representação percentual. Nós usamos o número e ao lado nós usamos o símbolo de porcentagem. Está aqui o símbolo de porcentagem. Então, por exemplo, 10% a gente lê como 10%. 20% a gente lê como 20%. 50%, 100%. Mas o que isso aí significa, gente? Significa que, olha só, 10% são 10 partes de um total de 100. 20% são 20 partes de um total de 100. 50% são 50 partes de um total de 100 partes. Ou seja, nesse caso é a metade. E 100% são 100 partes de um total de 100 partes, que seria o total, né? 100 partes de um total de 100 é o total. Outra forma de representar é na forma de fração. Vamos ver agora. Então tá aqui a forma fracionária. E é muito fácil de fazer a forma fracionária. É só você colocar o número da porcentagem dividido por 100. Lembra que é uma fração centesimal, que tem 100 no denominador? Então tá aqui, ó, 10%, 10 sobre 100. 20%, 20 sobre 100. 50%, 50 sobre 100. Mas, professor, e essas outras frações que estão aí? São equivalências com outras frações, porque você pode simplificar essa fração centesimal e aí vai virar uma outra fração. Olha, aqui eu dividi em cima por 10, que deu 1, embaixo por 10, que deu 10. Então, está aqui essa fração equivalente a essa, que também é equivalente a essa porcentagem. Aqui, dividir por 20 deu 1, dividir por 20 deu 5. Essa fração é equivalente a essa, que também é equivalente àquela porcentagem ali. E aqui também, ó, 50%.
50 sobre 100, divido por 50 em cima e divido por 50 embaixo. Ficou 1 sobre 2. Então, tá aí as equivalências. Agora vamos ver a forma decimal da porcentagem. Vamos lá. Então tá aqui a representação decimal. E a representação decimal é muito fácil também. Basta você dividir o valor da porcentagem por 100. 10 dividido por 100 é 0,1. Então tá aqui o valor decimal. 20%, você faz 20 dividido por 100, que dá 0,2. 50%, 50 dividido por 100, que dá 0,5. Muito fácil, né? Agora, como que a gente faz para calcular a porcentagem? E tem várias formas de calcular a porcentagem. Vamos ver com um exemplo. Vamos lá? Aqui temos um exemplo. Calcular 20% de 400. Nós podemos fazer esse cálculo de várias formas. E vamos fazer de algumas maneiras, né? Para a gente ver as várias formas que dá para fazer esse cálculo. Primeiro vamos calcular utilizando a fração centesimal correspondente a essa porcentagem aí. 20%, a fração centesimal é 20 sobre 100. E vamos fazer o cálculo usando essa fração centesimal. Vamos fazer? Então tá aqui o cálculo usando a fração centesimal. O que a gente faz? O 20% você escreve na forma de fração centesimal, 20 sobre 100. E aí multiplica pelo 400, porque a gente quer tirar 20% de 400. E aí a gente faz, ó, 20 vezes 400, 8.000. E tem que dividir esse 8.000 por 100. 8.000 dividido por 100 é 80. Então 20% de 400 é 80, tá aqui a resposta. Mas nós poderíamos fazer também usando aquela fração simplificada. Vamos fazer? Então tá aqui. Se você pega aqui a porcentagem, 20%, transforma em fração centesimal, 20 sobre 100, e simplifica a fração centesimal, vai ficar, ó, 20 dividido por 20 dá 1, 100 dividido por 20 dá 5. E essa fração simplificada você também pode usar para calcular a porcentagem. É só fazer igual a gente fez no exemplo anterior, porém com a fração simplificada. Pega a fração simplificada e multiplica pelo 400. Então, ó, 1 vezes 400 dá 400 e divide por 5. 400 dividido por 5 dá 80. E vocês viram que deu o mesmo resultado, né? Mas tem uma outra forma de fazer, é usando a representação decimal. Vamos fazer? Então tá aqui a forma decimal. 20% é igual a 0,2. Essa é a representação decimal. Nós podemos usar essa representação decimal para fazer o cálculo da porcentagem também. Veja só, daquela mesma maneira, mas no lugar de fazer 20% vezes 400 ou usar a forma simplificada vezes 400, você usa a forma decimal vezes 400, 0,2 vezes 400, e o resultado é 80. Podem ver que de todas essas maneiras deu o mesmo resultado. Mas ainda assim, ainda tem mais uma forma de resolver esse exemplo, que é usando regra de 3. Vamos fazer? Então tá aqui a resolução utilizando regra de 3. O que a gente faz? 400 é 100%, x é 20%, e aqui é o valor que corresponde a 20% de 400. Multiplico aqui cruzado, 100 vezes x, 100x, 400 vezes 20, 400 vezes 20, e aí vamos resolver essa equação aqui. 400 vezes 20 dá 8.000, e o 100 está multiplicando, eu vou trazer ele dividindo. 8.000 dividido para 100 é 80. E podem ver que também dá o mesmo resultado, 80. O que significa que 80 corresponde a 20% de 400. E vocês viram que tem várias formas de fazer. Tem
várias formas de resolver o mesmo problema envolvendo porcentagem. Tanto você pode usar a forma de fração centesimal, a forma de fração simplificada, como pode usar a forma decimal da porcentagem, como pode usar uma regra de 3. De todos esses jeitos dá certo. Agora vamos fazer um outro exemplo? Vamos lá. Vamos responder esse exemplo aí. O número 90 representa quantos por cento de 750? E esse tipo de problema a gente pode resolver de duas formas. A gente pode usar uma regra de 3, ou você pode simplesmente dividir 90 por 750. Se você dividir 90 por 750, você já vai ter o valor da porcentagem na representação decimal. Mas vamos resolver primeiro usando a regra de 3. Vamos lá. Resolvendo usando a regra de 3, a gente faz assim. 750 é 100%. 90 é quantos por cento? E aí a gente multiplica cruzado aqui, 750 vezes x, 90 vezes 100. Tá aqui. 90 vezes 100 é 9.000. E o 750 que está multiplicando eu vou trazer dividindo. 9.000 dividido para 750 é 12. Tá aqui. Então 90 é 12% de 750. Mas a gente pode fazer usando a divisão também. Vamos fazer. Então, usando a divisão, tá aqui. Você simplesmente pega o número 90 e divide pelo número 750. Assim você já vai ter a forma decimal da porcentagem que o 90 representa de 750. Então, 90 dividido por 750 dá 0,12. E essa é a representação decimal da porcentagem 12%. Tá aqui. Então, 90 é 12% de 750. Legal? E aí, tá aí mostrado para vocês as várias formas de resolver porcentagens. Na próxima aula, a gente vê alguns exercícios, tá? Espero que tenham gostado e até o próximo vídeo.